Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Kadiliak, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. A semana passada foi marcada pela perspectiva de Goldilocks na economia dos Estados Unidos. A primeira leitura do PIB do segundo trimestre surpreendeu positivamente, puxado pelo consumo das famílias e investimentos. Além disso, a inflação medida pelo PCE voltou a recuar em junho, como era esperado depois do CPI e PPI benignos. Esse cenário de crescimento econômico robusto, enquanto a inflação melhora, que conhecemos como caixinhos dourados, Goldilocks. Isso tudo é uma notícia excelente para um país que, por padrão, está com juro muito elevado e discutiu sobre a possibilidade de recessão durante um bom tempo. O contexto atual certamente passa uma segurança extra. As taxas de juros dos Treasuries caíram com mais força nos prazos mais curtos, e o dólar deu uma leve corrigida contra as principais moedas. Apesar desse clima favorável, o que tem chamado a atenção é como os mercados têm punido decepções de resultados, principalmente no setor de tecnologia, com as preocupações sobre a inteligência artificial. Mas calma, é verdade que o percentual de surpresas positivas não são os mesmos 90% do primeiro trimestre, mas 76% também não está nada mal. Vindo para o Brasil, nossa narrativa não tem sido tão colorida. As preocupações fiscais seguem nos assombrando. E para fechar, a cereja do bolo foi a prévia da nossa inflação de julho. O IPCA 15 veio bem acima das expectativas do mercado e qualitativamente com uma composição ruim. Esse que era o último dado importante antes da próxima reunião do Copom dessa semana. Juntando tudo, as preocupações fiscais com uma desinflação pior no curto prazo, acabamos vendo uma nova rodada de depreciação do câmbio, nosso real desvalorizando, e os juros futuros subindo. Além disso, o Focus de hoje pode mostrar expectativas ainda mais desancoradas. Nas bolsas, o Ibovespa teve todas essas complicações de juros, real, IA e até commodities que seguem em baixa com as preocupações do crescimento da economia chinesa. Mesmo assim, o Ibov conseguiu fechar a semana praticamente de lado, com leve queda. Enfim, e só para não dizer que eu não falei das flores, queria deixar uma menção honrosa para o desempenho das contas externas, arrecadação e do crédito em junho. O quadro da balança de pagamentos segue robusto. A arrecadação foi impulsionada pela taxação de fundos exclusivos e foi a maior da série histórica de meses até junho. E o crédito, destaque para os livres, atingiu pela primeira vez os 6 trilhões de reais e igualou a máxima histórica de 53,9% do PIB. Para essa semana, os grandes destaques serão as definições de juros e os dados de desemprego. Nos Estados Unidos, o Fed deve manter os juros inalterados em 5,5%. E abrir espaço para um corte de 25% na reunião de setembro. A inflação subjacente, serviços e núcleos, ainda está consideravelmente alta, para justificar um corte nessa reunião. E também precisa combinar com o mercado de trabalho. Em julho, é esperado que o payroll desacelere para cerca de 180 mil, com manutenção nos ganhos médios por hora e na taxa de desemprego, em 0,3% e 4,1%, respectivamente. Ainda nas Américas, decidem juros Brasil, Chile e Colômbia. Nosso Banco Central provavelmente será o único a manter a taxa inalterada em 10,5%. Os outros devem continuar seus ciclos de corte gradual. Por aqui, queremos ver quais serão as sinalizações e o tom adotado pelo BC. Dado todo o contexto que eu comentei antes, será bem difícil reenquadrar as expectativas sem falar de forma dura, inclusive podendo até incluir a possibilidade de uma nova alta de juros. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Já para o desemprego, esperamos mais uma rodada de dados bem positivos em junho. Esperamos que a PNAD caia para 6,9% e, feitos ajustes sazonais, recue de 6,9% para 6,8%. Para o CAGED, esperamos um saldo de 170 mil empregos formais. Para fechar, também saem os dados da indústria de junho, que deve começar a mostrar pronta recuperação frente às tragédias causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nossa projeção espera um crescimento por volta de 2%. Outras duas economias importantes decidem juros, Inglaterra e Japão. Por lá, as coisas não estão tão claras. Na Inglaterra, a discussão é se a inflação dos serviços, ainda elevada, já permite um corte ou melhor esperar um pouco mais.
Já no Japão, a discussão é se mantém ou sobe os juros para 0,25%. O principal objetivo do banco japonês tem sido valorizar a moeda, o iene. Caso esse aumento realmente aconteça, podemos ver mais uma onda de desmonte de carry trade e o real desvalorizando. Para finalizar, na zona do euro saem as prévias do PIB no segundo trimestre e da inflação de julho. O consenso aponta para um avanço de 0,2% em relação ao trimestre anterior, indicando uma recuperação após um ano de estagnação. Alemanha e França estão mostrando os principais sinais de fraqueza. No fronte inflacionário, a expectativa é de que o índice e o núcleo sigam inalterados em 2,5% e 2,9%, com viés altista principalmente no headline. Baita semana! Bom dia, bons negócios e sorte sempre!